meus amigos e minhas amigas e meus colegas advogados que acompanham este meu canal. Nós vamos iniciar hoje um novo estudo, ainda dentro da Lei 8.429 de 1992, que é a conhecida Lei de Improbidade Administrativa, onde vamos falar sobre a ação de improbidade administrativa, a ação judicial de improbidade administrativa perante o judiciário. Ou seja, vamos sair da nossa fase administrativa, levar a discussão para o campo do judiciário. Tá? Então, o que nós advogados, os assessores jurídicos, os procuradores municipais, os promotores de justiça, responsáveis pela confecção desta ação, precisam saber de como deve ser feito todo esse trabalho à luz do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa. Esta questão foi posta na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429 de 1992, pelo legislador, no seu artigo 17, nos seus parágrafos de 1º a 13. Então é lá que nós vamos ter esta questão. E é baseado nesses dispositivos, parágrafo 1º a 13 do artigo 17, que falaremos sobre esta ação. Eu vou iniciar este meu trabalho falando sobre a ação de improbidade administrativa, sendo levada para o judiciário, fazendo alguns questionamentos. Antes, porém, nós temos que dizer o seguinte: já estudamos aí sobre os agentes públicos, sobre os sujeitos ativos e passivos do ato de improbidade administrativa, sobre os atos de improbidade administrativa, sobre a prescrição da ação de improbidade administrativa, e agora vamos, já ciente, tendo conhecimento de todos esses elementos, falar sobre a ação de improbidade administrativa. Então eu quero começar sempre fazendo alguns questionamentos e desenvolver o meu trabalho em torno disso. O primeiro questionamento que eu quero fazer acerca da ação de improbidade administrativa é o seguinte: quem detém a legitimidade ativa para propor esta ação de improbidade administrativa? Em outras palavras, quem pode ajuizar esta ação perante o judiciário? É o primeiro questionamento que eu faço, que eu entendo importante para o início desse nosso trabalho. E a resposta nós vamos encontrar no artigo 17, no seu caput da Lei 8.429, que estabelece que a ação de improbidade administrativa só poderá ser levada ao judiciário pelo Ministério Público e pelo município. Estou deixando de lado aqui o Estado e a União. Como eu já disse, nosso trabalho é focado sempre no município. Então nós temos dois autores dessa ação: o Ministério Público e o município. Ou seja, somente o município e o MP podem levar este fato ao conhecimento do judiciário. Que fato? A prática deste ato ímprobo, pedindo a sua apuração e a condenação dos envolvidos. Somente o MP e o município podem fazer isso. Nesse caso, nós podemos dizer que tanto, se for ajuizada pelo município ou pelo Ministério Público, nós podemos dizer que eles são, então, os autores da ação de improbidade administrativa. Toda ação tem que ter um autor, que é aquele que vai atuar do lado ativo da ação, aquele que vai ajuizar a ação. Então nós podemos ter, no caso de improbidade, ou o Ministério Público ou o município. Não podemos ter uma única ação sendo ajuizada pelo Ministério, uma única ação visando o mesmo objeto, pedindo a mesma condenação, envolvendo as mesmas pessoas, sendo proposta pelo Ministério Público e uma outra pelo município. Não. O MP propôs a ação, o município não pode propor mais. Se o município propôs a ação, o MP também não pode propor mais. Então, os dois legitimados ativos para a propositura desta ação, nós temos Ministério Público ou o município, que, no caso, serão os autores desta ação.
Então esse é o primeiro questionamento que eu faço e espero que tenha ficado claro. Quem pode propor ação, somente o Ministério Público ou o município. Segundo questionamento. As ações de improbidade administrativa podem ser propostas contra quem? Contra quem? Como nós já vimos, os sujeitos passivos dessa ação são os agentes públicos. Ou seja, os agentes ativos os agentes ativos do ato e passivos aqui desta ação são os agentes públicos. Ou seja, quem vai ser acionado na ação de improbidade administrativa pelo autor, que pode ser o município ou o Ministério Público, podem ser o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, os vereadores, os servidores públicos de modo geral, a comissão de licitação, a comissão de controle interno, os terceiros envolvidos no ato. Então, estes são os sujeitos passivos desta ação. Ou seja, são os réus desta ação. De um lado eu tenho o autor, que é quem vai ajuizar a ação, de outro lado eu tenho o réu, quem vai sofrer esta ação. No caso, como eu disse, são as pessoas que praticaram, ou que supostamente praticaram este ato de improbidade administrativa a ser apurado. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores públicos, né? Empresas que mantiveram contrato com o município e que participaram deste ato de improbidade administrativa. Então nós temos que ter autor e réu. Então os dois primeiros questionamentos que eu faço acerca dessa ação de improbidade administrativa. Agora, sabendo que tem que ter um autor, sabendo que tem que ter um réu, ou mais de um réu, podem ser vários os réus, um autor um só, a pergunta que se faz é a seguinte, o terceiro questionamento. Onde deve ser proposta a ação de improbidade administrativa? Onde eu vou propor? Nós sabemos que o judiciário, o poder judiciário é um só. Ele é composto de vários órgãos, cada um com a sua competência peculiar própria, cujas regras e condições e tipos de órgãos são estabelecidos na nossa Constituição Federal, em seus artigos 92 a 135. Então é lá que eu tenho toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então eu vou levar a discussão de uma ação de improbidade administrativa, onde eu já sei o autor, já sei quais são os réus, já defini ali, já narrei os fatos todos, eu preciso levar agora ao judiciário. Mas para onde que eu levo? E aqui então está o nosso estudo nesse questionamento. Nós vamos levar ou para a Justiça Estadual ou para a Justiça Federal, dependendo de cada situação, dependendo do ato praticado, dependendo do tipo de convênio que for firmado, por exemplo, entre as partes, não é? Qual que é a regra geral, para me saber onde que eu vou propor? Já falei, já disse que será ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Mas a regra geral diz que será no local onde o fato foi praticado, onde ocorreu, onde o ato foi praticado, no local dos fatos. Por exemplo, no local onde aconteceu o enriquecimento ilícito, no local onde houve o prejuízo ao erário, no local onde se praticou um ato que afrontou os princípios constitucionais da administração pública. E por que se faz, o legislador definiu como sendo o local do fato? Porque ali é mais fácil de se apurar as provas. Ali pressupõe-se que vai ser mais rápida a tramitação deste processo. Então, por isso, foi que se definiu como sendo o local dos fatos. Tá certo? Exemplos.
Havendo um dano, por exemplo, de um desvio de verba pública, isso tem ocorrido num determinado município. Onde eu vou propor essa ação para apurar esse fato? Levando-se como regra, que é o local do fato, perante a justiça estadual daquele local, daquele município. A justiça comum, que muitos costumam dizer. Tá certo? Todavia, se esta verba pública envolveu a União Federal, por exemplo, e nesta localidade onde ocorreram esses fatos, eu não tenho a Justiça Federal, que eu vou ter que levar esse assunto para a Justiça Federal. E eu não tenho a Justiça Federal, para onde, nesse caso, vai haver o deslocamento da Justiça Estadual para a Federal, por se tratar da União, eu vou levar para a Justiça Federal mais próxima daquele município, ou onde esse município faz parte, né, da circunscrição do município, onde está localizada aquela Justiça Federal. Lá que serão discutidos estes fatos considerados ímprobos. Então, em se tratando de verba municipal, em se tratando de verba estadual, eu posso propor na Justiça Comum, na Justiça Estadual do município. Em havendo interesse da União, uma vez que pode se tratar de verba federal, poderá haver aí o deslocamento para a Justiça Federal. Poderá não, deverá haver o deslocamento para a Justiça Federal, onde esses fatos vão ser tratados. Se no município eu tenho a Justiça Federal, ótimo, ali que eu vou levar essa ação para ser discutida. Se eu não tenho, eu vou levar isso aí para a Justiça mais próxima, federal mais próxima, e onde o município pertence, onde é a sua circunscrição. Então, lá que eu vou questionar essa questão. O que se busca com esta ação, é um próximo questionamento, vai ser o meu quarto questionamento. Qual que é esse quarto questionamento? O que se busca com a ação de improbidade administrativa? Ou seja, qual é o objeto da ação de improbidade administrativa? Nós já vimos que uma ação deve ter autor e réu, nós já vimos que contra quem podem ser propostas as ações, que são os réus, já vimos o local onde essa ação deve ser proposta, que também é chamado de foro competente, tá certo? Agora nós vamos ver o seguinte, qual que é o objeto desta ação? O que se pretende com a ação de improbidade administrativa? Se pretende que o judiciário se pronuncie a respeito daquele ato ocorrido, praticado pelo agente público. Ou seja, para que o judiciário declare que realmente aquele ato é ímprobo. Porque somente o judiciário pode declarar, através de uma sentença. Dizer, fulano praticou realmente esse ato aí que o Ministério Público está acusando, trouxe a juízo, com o que o município trouxe, que é um ato ímprobo. Então, o objetivo dessa ação de improbidade é a declaração da existência do ato ímprobo. Este é o objeto. E, consequentemente, a condenação daqueles envolvidos neste ato ímprobo, dos réus, que praticaram um ou todos os atos ímprobos previstos no artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, é isso que se busca. A declaração de que aquele ato praticado é ímprobo e a aplicação da sanção correspondente, cabendo ao magistrado escolher uma daquelas previstas no artigo 12, dos incisos de 1 a 4, e aplicar ao agente público, que pode ser o ressarcimento integral do dano, pode ser a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público,
Pode ser o pagamento de multa, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, o magistrado aplicará essa pena. É isso que se busca. Levantar este ato ímprobo, levar ao judiciário para que haja uma declaração do juiz, através de uma sentença, de que esse ato realmente é ímprobo, infringiu a lei de improbidade administrativa e por isso deverá responder o agente por esta ou aquela sanção a ser fixada, dependendo da gravidade do ato pelo magistrado. Tá certo? Então eu quero parar por aqui nesses primeiros 4 questionamentos, para não ficar muito cansativo, acerca desta ação de improbidade administrativa. Quais são os questionamentos que nós vimos no vídeo de hoje? Quais são as pessoas legitimadas para propor ação de improbidade administrativa? Primeiro questionamento. Segundo questionamento. Quais são as pessoas que podem ser acionadas nesta ação de improbidade administrativa, que serão os réus desta ação? Terceiro questionamento. Onde eu devo propor esta ação? Em que local do Poder Judiciário? Em que órgão do Poder Judiciário? Qual é o foro competente? E o quarto e último questionamento deste vídeo de hoje, nós falamos sobre o objeto da ação de improbidade administrativa. Ou seja, o que se pretende com esta ação? A declaração de que houve o ato ímprobo e a condenação do agente público pela sua prática. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo trabalho que iniciamos agora, falando sobre essa ação de improbidade administrativa. Vou continuar fazendo outros questionamentos a respeito desta ação e respondendo e comentando para vocês, que estão previstos, como disse, no artigo 17, nos seus parágrafos 1º a 13, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, continue inscritos aí com a gente. Você que não se inscreveu, vai aí, se inscreva, aperte o sininho, deixe seu like, para que possamos continuar enviando a vocês esse nosso trabalho, esse nosso vídeo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.